verdade nos libertará. Muitos estarão em heresias e infelizmente eles acordarão no inferno. Meu Deus, é forte demais, irmão. O tornaria incapaz de ser um Salvador, que nós já falamos lá atrás, o Espírito Santo, Salvador de dimensão universal. E Deus elevou a Cristo sobre todo nome, sobre toda língua, e todo joelho se dobrará e dirá: Cristo é o Senhor, aleluia! O Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, precisa ir no banheiro agora defecar. Meu Deus do céu! O Deus Todo-Poderoso, ele se humilhou, irmão, de uma tal maneira que agora ele sente dor, ele é cuspido na cara. Meu Deus do céu, irmão, pessoas esbofeteiam ele, tudo por quê? Para você e para mim ser salvo. Aleluia! O homem mais rico do mundo, dizem que vai ser o anticristo, né? Por causa de tudo que ele tem feito, o filho dele, para mendigo na rua catando lixo e não tem o que comer. Isso foi Cristo. Então nós temos aí um exemplo de Nicéia 325, que o próprio imperador Constantino convoca para confrontar Ário. Ele fez o que? Ele continuou propagando essa o que? Heresia, como hoje muitos estão propagando essas heresias, que é o que? Diminuindo a pessoa de Cristo. Você crê de todo o coração que Cristo é o Salvador? Creio, então pode se batizar. Ele não falou: você tem que dizimar, ou seja, Cristo mais a lei, Cristo mais os costumes, Cristo mais as ordenanças dos fariseus. Não, você tem que ofertar, tem que ajudar, porque você é um cristão, você que sustenta a igreja. Mas isso não é para a sua salvação, é porque você tem que exercer o seu papel como cristão, que é o que? Ajudar a obra do Senhor, a missão. Cristo, aleluia! O cabeça é Cristo, as bases da igreja é Cristo. Eu preciso saber quem Ele é, o que Ele é, aleluia. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Salvador. Mas na prática eles cantam hinos a Maria, oram em nome de Maria, dedicam muito tempo a Maria, fazem imagens de Maria, desfilam com sua imagem, com a procissão, beijam a imagem, rainha dos céus. Os papas e bispos consagram a imagem de Maria pelo mundo inteiro. Nenhuma dessas afirmações estão nas Escrituras, não pode ser defendida. Tira Cristo do trono. Pode ler, o irmão já achou? Leia aí. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido. Quando ele encarna, irmão, quando ele encarna quem? Cristo, ele está no terceiro céu intercedendo o homem Deus por mim e por você. Aleluia! Sujeito às limitações. Cristo, na 100% humano, ele o que? Ele entristecia, ele chorou, ele teve dores, ele precisou ir no banheiro como homem, ele precisou se alimentar, ele teve fome, ele teve sede. Homem 100%. Nós estamos falando dos atributos comunicáveis e incomunicáveis, que eu falei: a onipotência, onisciência e onipresença. Ele está em todos os lugares. O que aconteceu? A heresia diz que ele o quê? Ele se limitou. Os atributos dele, tanto comunicáveis e incomunicáveis, foram o quê? Diminuídos. Essa era outra heresia. Tá certo? Foram diminuídos, logo Cristo não sabia. Ele foi o quê? Ele foi entendendo gradativamente ao decorrer da sua vida terrena. Ele foi entendendo e tal. Isso aqui não é o que nós defendemos, é o que as heresias defendem, tá, irmão? E mais com as ideias do arianismo. Lembra que nós mencionamos Ário? O que ele defendeu? E o concílio de Nicéia 325 combateu, que era o que? Falando sobre o que? A cristologia. Ele não era eterno, ele foi criado. Então, Nestório, ele estava mais preocupado com esta heresia, que era de quem? Arianismo. Tá bom, irmão? Então, foi bem explicado aí sobre aí o Ário, que ele dizia que o Logos foi criado, tá bom? Então é impossível, porque o próprio Cristo era o verbo na eternidade, João capítulo 1, tá bom? Lembra da mistura do amarelo e azul? Se torna verde, faz uma amalgamação, ou seja, uma mistura.
não é nem Deus e nem homem, é uma mistura meio estranha ali, né? Híbrida, como diz, tá certo? Então, ele defendia isso. Quem? Aí o monofisismo, tá certo, irmão? Então, nós vamos ver aí que foi combatida também. Pode convidar. Então, uma mistura, uma fusão. Assim, seria uma só natureza híbrida, misturada. Nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia em 451. Tá certo, irmão? Os irmãos sabem o que é o concílio, tá? Só um minuto, presidente. O concílio. Concílio é o quê? É uma reunião, uma assembleia de bispos. Então nós temos aí o exemplo de Nicéia 325, que o próprio imperador Constantino convoca para confrontar Ário, confrontar as heresias. Então mais um concílio que vai confrontar esse monofisismo aí, que eles diziam que Cristo era uma mistura com homens. Então mais um concílio, não é de Nicéia, mas agora é de Calcedônia 451, para defender o que? Cristologia. Se você for falar para um testemunho, um TJ, que Cristo é o Filho de Deus, ele vai falar que é. Agora, se você falar que ele é Deus, né, ele fala, não é Deus. Já o que? É heresia. Tá certo? É heresia. O que aconteceu aqui? Jacó, ele não gostou. Ele não aderiu ao concílio dos líderes, dos bispos, confrontando ali o monofisismo. Ele fez o que? Ele continuou propagando essa o que? Heresia. Como hoje muitos estão propagando essas heresias, que é o que? Diminuindo a pessoa de Cristo. Ele não é Deus, ele é só homem. Cristo mais o seu dízimo, Cristo mais a sua oração, Cristo mais a sua dedicação para você ser salvo, diminuindo o sacrifício na cruz. Porque é só pela fé. Eu creio de todo o coração que eu vou ser salvo? Creio. Aí o eunuco, quando está no meio do caminho com Filipe, ele vai, então o que me impede que a água está ali? Nada, você crê de todo o coração que Cristo é o Salvador? Creio, então pode se batizar. Ele não falou, você tem que dizimar. Você tem que, sabe, fazer oração, você tem que ler a Bíblia toda para também ser salvo. É Cristo mais uma coisa, é o que nós falamos na última fala, os Gálatas, ou seja, Cristo mais a lei, Cristo mais os costumes, Cristo mais as ordenanças dos fariseus. Não. Paulo diz, você saiu da vida, passou para a morte, você saiu daquilo que você tinha força, agora você é fraco, porque você não tem Cristo como o pilar da sua fé. Certo, irmão? Então, eu não estou dizendo aqui que você não pode dizimar. Como você não vai dizimar? Você é crente, irmão? Você vai ofertar na igreja, como você não vai fazer isso? Todo culto eu trago uma oferta. Você tem que ofertar, tem que ajudar, porque você é um cristão. Você que sustenta a igreja. Mas isso não é para a sua salvação. É porque você tem que exercer o seu papel como cristão. Que é o quê? Ajudar a obra do Senhor, a missão, fazer a obra de Deus. E vai por aí fora, irmão. Tá certo? Então, nós estamos dizendo que este Jacob, ele continua as suas heresias, e muitos, preste atenção, irmão. Mateus 24:11, muitos serão enganados, muitos estarão em heresias, e infelizmente eles acordarão no inferno. Meu Deus, é forte demais, irmão. Pessoas que pensavam que estavam certas e estarão no inferno. Os fariseus, eles faziam de tudo, jejuava, dava dízimo, fazia tanta coisa, e eles pegavam os prosélitos. O que era? Eram pessoas não judias, que eles faziam judeus, eles como se fossem seus aprendizes, então eram prosélitos. E Jesus disse assim, olha, vocês fazem os seus prosélitos 2 vezes mais dignos do inferno, aleluia. Os prosélitos gostavam do judaísmo, e eles faziam com todo amor, com todo afinco, com toda alegria, só que eles estavam indo para o inferno 2 vezes.
Meu Deus do céu, irmão, nós precisamos aprender a verdade, porque a verdade nos libertará. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler um versículo aqui, é muito importante, Efésios 4,14. Efésios 4,14. Pode ler qualquer irmão que sentir, por favor, irmão, para ganhar tempo aí. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado. Irmãos, Efésios 4,14, olha a importância, irmão. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Sabe quem é esse menino? É aquela pessoa que não se dedica ao conhecimento. É aquela pessoa que continua, ela se converte, ela nasce de novo e ela é uma bebezinha ainda. Tem bebês na igreja, sabia, irmão? Tem criancinhas na igreja. Ninguém pode falar nada, igual ninguém não pode nem pregar a verdade, que ele vai sair murmurando. É criancinha inconstante, né? Ah, mas eu orei, Deus não fez nada, vou sair da igreja. Criança, entendeu, irmão? E tem vários outros exemplos. Como que eu se torno não criança mais quando eu se converto? Que a nossa irmã mencionou, levados de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, né? Então, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, aleluia! O cabeça é Cristo, as bases da igreja é Cristo. Eu preciso saber quem Ele é, o que Ele é, aleluia. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Salvador. Glória a Deus. Vou falar bem rapidamente aqui, irmão, vou ler rapidinho, para a gente entendermos aqui a minha palavra. O catolicismo romano adotou o termo grego aí, Theotokos, está na lição, né, presbítero? Theotokos, mãe de Deus, de Cirilo de Alexandria, em 376 e 444, ou seja, um pensamento antibíblico que inevitavelmente caminharia aos seguidores católicos à mariolatria. Eles dizem que somente a adoração é de Deus, mas os santos é digno de veneração. Segundo a doutrina católica, Deus exaltou Maria acima de todos os santos e, por conta disso, ela deve receber a mais alta veneração. Eles dizem que, se muitos não dão a adoração a Deus, mas a Maria, eles não são culpados. O que é isso? Culpado, né? Mas eles adoram a imagem, Maria, eles adoram o santo. Não, mas não tem nada a ver com isso. Eu falo que não é, né? Não, eles só veneram, não adoram, né? Mas olha o que eles fazem, mas na prática eles cantam hinos a Maria, oram em nome de Maria, dedicam muito tempo a Maria, fazem imagens de Maria, desfilam com sua imagem, com a procissão, beijam a imagem de Maria, se encurvam diante dela, atribuem os títulos divinos a Maria, como por exemplo, medianeira, corredentora, causa da salvação, Santíssima Mãe de Deus, Senhora Imaculada, Rainha dos céus. Os papas e bispos consagram a imagem de Maria pelo mundo inteiro, a fim de que usem na adoração e nos cultos. E o catolicismo romano tem 5 grandes doutrinas a Maria. Primeira, para eles, Maria é a mãe de Deus. Eles dizem que Maria nasceu de uma Imaculada Conceição. Maria não tinha o pecado original. A maneira que aconteceu ninguém sabe, né? Não está na Bíblia, certo? Eles dizem que Maria é uma virgem perpétua, ou seja, ela foi virgem antes, durante e depois da concepção de Jesus. Isso é a visão do católico, tá? 4, eles dizem e acreditam que o corpo de Maria e a alma foi assunta aos céus. Maria foi elevada como Enoque, como Elias, na concepção católica, baseado em quê? Na Bíblia não existe isso, né? Não há provas, não há fatos, nenhum texto bíblico. Eles dizem e afirmam isso, baseado em tradições somente, não tem nenhum fundamento bíblico.
Então esta assunção corpórea de Maria faz com que eles acreditem e a coloca dentro do céu e usa a doutrina que é Maria se torna rainha do céu, Senhora, a mediadora, corredentora, a obra de salvação, para não dizer que colocam Jesus de lado, eles colocam Maria como se corredentora, porém nunca mais faz menção que Jesus é o Salvador. E isso era uma das maiores abominações da antiguidade. E o povo que estava lá adorando o bezerro, pessoas foram engolidas pela terra, porque adoravam imagens. É muito forte, porque Deus ele não deixa, ele não quer o quê? Que a sua pessoa seja deturpada, corrompida, não. A sua glória ele não dá para ninguém, ele destrói, irmão. Então não se engane, irmão. Deus é bom, amoroso, ele ama todo mundo, porém ele vai o que? Condenar pessoas ao inferno, lago de fogo. Essa é a pregação do evangelho verdadeira. Nós precisamos o que? Tomar a nossa posição como cristãos, para não sermos também juntamente com muitos condenados. Finalizando, irmão, rapidamente, a hora já está quase finalizando. Vamos lá, rapidinho. Sempre é Maria que intercede, Maria que aconselha, Maria que salva, Maria que perdoa, Maria que dá acesso à pessoa de Deus, Pai, e não é mais o Deus Filho, aquele que morreu na cruz e pagou o preço da salvação. Essas doutrinas são afirmadas em catolicismo. Quem fez a catecismo? Tudo isso aqui está tudo lá sendo ensinada e colocada no coração das pessoas. Tudo que nós falamos aqui, muito mais, tá? Nenhuma dessas afirmações estão nas Escrituras, não pode ser defendida. Tira Cristo do trono, que é a descendência de Davi segundo a carne. Esses textos aqui não vai dar tempo, mas aqui Mateus 1, 16, 21, fala sobre a encarnação de Cristo, vindo para ser homem, ali no ventre de Maria e tal. E o Lucas 1,32 é interessante também, que aí fala sobre a divindade de Cristo. 23 também fala, e Atos 2,30 também fala. Vamos ler Atos 2,30 rapidamente? Atos 2,30 diz assim, pode ler, o irmão já achou? Leia aí. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Obrigado, irmão. Está falando sobre a descendência de Davi, filho de Davi. Era como se fosse, o Senhor é o rei. Quando o cego Bartimeu diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele estava fazendo? Ele estava reconhecendo Cristo como descendência de Davi na profecia, tá certo? Que é aí em Atos 2,30. Ele seria homem humano, homem carne e osso, que está aí no verso 30, tá certo? Essa aí seria então a descendência de Davi. Tem esses textos aí. Agora, rapidamente, bem interessante, no tópico 2, o presbítero mencionou, ele falou quinoses, né? Duas coisas nós precisamos entender: a quinoses e a união hipostática. O que significa isso? Quinoses significa o esvaziamento. Deus se esvaziou. Quinoses no grego é esvaziar, que está lá em Filipenses 2, 5, 6, que seria até mesmo o hino cristológico, né? Ele se esvaziou a si mesmo, tornando-se homem, né? Para quê? Para que, sendo pobre, ele nos enriquecêssemos, aleluia. Então nós vemos aí a quinoses. Presta atenção rapidinho, eu vou estar lendo aqui. Aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, Filipenses 2,30. Seu significado em termos práticos, quinose, levanta a seguinte pergunta: se Cristo, irmão, se Cristo se esvaziou, se ele o quê? Igual essa garrafinha que estava cheia, está vazia agora, não tem mais nada, eu tomei tudo. Ele se esvaziou do quê? Não, mas do que ele se esvaziou? Não, do que ele se esvaziou? Da sua pessoa. Vamos lá, irmão. Do que ele se esvaziou? Da sua divindade?
ele se esvaziou, ele não seria mais Deus, perdeu seus atributos divinos, ou seja, meio a meio foi reduzido. Ele se esvaziou do quê? Das partes da sua divindade. Ele deixou a sua onipotência, onipresença, onisciência, né? Ele se esvaziou do quê? O verbo divino esvaziou e não mais tinha consciência de ser Deus. Ele se esvaziou disso. Ele não mais entendia que ele era Deus Todo-Poderoso quando ele encarnou. Outra pergunta. Foi gradativamente recuperado em sua vida terrena e sua divina? Ele começou a entender depois? Em encarnação, atributos divinos foram essencialmente reduzidos para se acomodarem a um modo humano de que existência e expressão aqui na Terra. Ele se esvaziou parcialmente de sua onipotência, tá? Atributos, tá? Porque ele se esvaziou do quê? Isso é a maior doutrina da Bíblia, irmão. Eu estou falando coisa aqui que você precisa entender. Isso é o que? É a doutrina do esvaziamento de Cristo, para que ele viesse e salvasse a humanidade. Isso é a maior doutrina. Então, que nós é o esvaziar divino. Ele se esvaziou do quê? Do quê? Nós colocamos aí. Agora nós vamos aqui expor, né? O conceito correto de gnoses, do esvaziamento. Jesus não poderia ter aberto mão ou ter perdido qualquer atributo divino. Logo, o esvaziamento não é dos seus atributos. O que é atributo que eu falei? Tanto o intelecto quanto o poder comunicável e incomunicável, onipotência, onisciência, onipresença. Ele não se esvaziou disso, não. Ele veio como homem, como onipotente, onipresente, onisciente, tanto que o que o fariseu pensava, ele sabia, tanto que no mar, nós vamos ver ali Cristo dormindo como homem, 100% homem, e Cristo sendo acordado e levantando, e acalmando a tempestade, 100% Deus, 100% homem, 100% Deus. Ou seja, os seus atributos, ele não foi esvaziado, tá? Ele era o Deus encarnado, Deus homem, tá bom? Vamos lá, continuando. Não foi dos seus atributos, nem comunicados e incomunicáveis, que possuíra eternamente, sem comprometer sua divindade, o que o tornaria incapaz de ser um Salvador, que nós já falamos lá atrás, do Espírito Santo, Salvador de dimensão universal. Se ele perdesse os seus atributos, ou metade, ou diminuísse, ele não poderia ser o quê? Um Salvador na universalidade. Ele não poderia salvar, certo? Beleza, vamos lá. 2 Coríntios 8,9 está marcado aqui, diz assim, ó: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. É um versículo. A nossa posição no esvaziamento, nós defendemos, o Senhor Jesus abriu mão na encarnação, não dos seus atributos divinos, de parte ou completamente ou parcialmente, não. Ele abriu mão, espontâneo e voluntário, e de uma maneira temporária. Do que? Agora vem a resposta para você e para mim. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da glória dele, quando ele estava lá na eternidade. Essa foi uma dos seus esvaziamentos. E segundo o esvaziamento que nós é o quê? Ele, de seus privilégios celestiais e da sua posição celestial. Ou seja, por irmão entender, o Elon Musk, quem conhece aí, todas as mídias sociais, o mundo inteiro fala dele, o homem mais rico do mundo, dizem que vai ser o anticristo, né? Por causa de tudo que ele tem feito, o filho dele, é uma loucura. Mas ele é o homem mais rico do mundo, milhões, trilhões, bilhões e bilhões e bilhões. Este homem, ele passa agora desta posição para mendigo na rua catando lixo e não tem o que comer. Isso foi Cristo.
perdeu a sua glória, perdeu os seus privilégios celestiais e perdeu a sua posição. O Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, precisa ir no banheiro agora defecar. Meu Deus do céu! O Deus Todo-Poderoso, ele se humilhou, irmão, de uma tal maneira que agora ele sente dor, ele é cuspido na cara. Meu Deus do céu, irmão, pessoas esbofeteiam ele, tudo por quê? Para você e para mim ser salvo. Aleluia! E olha que nós nem falamos da cruz, imagine. Nós estamos falando só da sua o quê? Do seu esvaziamento, que nós. Ele fez tudo por mim e por você, aleluia! Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Finalizando então, irmão, não deixou de ser Deus na encarnação, Deus homem, João 17,5. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, aleluia! Coisa tremenda, irmão, louvado seja Deus. Pai, glorifique-o novamente com aquela glória que eu tinha antes, que é o que, irmão? Que é o seu esvaziamento, a sua glória, os seus privilégios, sua posição. E Deus elevou a Cristo sobre todo nome, sobre toda língua, e todo joelho se dobrará e dirá: Cristo é o Senhor, aleluia! Cristo é o Senhor, louvado seja Deus. Coisa linda, irmão. Rapidamente aqui, vou falar aqui, irmão, bem rapidinho, eu não posso deixar de falar da união hipostática, que é a resposta contra os hereges. União hipostática é a união das naturezas divinas, presta atenção, divina e humana, em uma só pessoa. Ou seja, o Logos em sua encarnação. Na Trindade temos três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Numa única natureza. Presta atenção, irmão. Ó, Pai, Filho e Espírito Santo são de uma só natureza, irmãos, jovenzinhos aí. Uma só natureza, ou seja, existem os homens que são de uma natureza só, né? Eu, presbítero Joel, Antônio, os irmãos, homem. Então, Deus, na sua categoria, Pai, Filho e Espírito Santo, é um só como natureza, certo? Porém, eu sou o Gersinho, presbítero Joel, irmão Antônio. Eu tenho o quê? Diferenças, né? Porém, somos da mesma natureza. Então, só existe na eternidade, no universo, Pai, Filho e Espírito Santo, que são da mesma natureza, como onipotência, onisciência, onipresença. Eles são todo poderosos. É os únicos. Porém, Cristo, ele tem duas naturezas. Ele é homem, Deus. Quando ele morre, presta atenção, quando ele encarna, irmão, quando ele encarna quem? Cristo, ele encarna como homem, eu e você, perfeito. E agora, irmão, quando ele morre, ele ressuscita com o mesmo corpo. Ele é homem na eternidade e ele será Deus na eternidade. Ele está no terceiro céu intercedendo, o homem Deus, por mim e por você. Aleluia! Coisa tremenda, é algo espetacular, irmãos. Então, irmão, finalizando, a união hipostática, Cristo é a única pessoa com duas naturezas, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Cristo tem uma natureza humana verdadeira e uma natureza divina verdadeira, 100% homem, 100% Deus. Essas duas naturezas estão perfeitamente unidas em uma única pessoa. A natureza humana é sempre humana, sujeita às limitações. Cristo, na 100% humano, ele o que? Ele entristecia, ele chorou, ele teve dores, ele precisou ir no banheiro como homem, ele precisou se alimentar, ele teve fome, ele teve sede. Homem 100%. Divinamente ele deu alguns traços, porém ele não o que? Usou
né, a sua divindade muito, mas alguns pontos você o quê? Encontra. Quando ele para o mar, quando ele multiplica pães, quando ele ressuscita o morto, ali era o próprio Deus, irmão. Oh, glória! Então ele era 100% homem, 100% Deus, que significa a união hipostática. Isso aí foi defendido na Calcedônia em 451, que foi o concílio, que aí foi definido dessa forma: a união hipostática e o esvaziamento. A união hipostática e o esvaziamento do Senhor. Oh, irmão, que alegria, irmão. Obrigado, Deus abençoe. Mas em suma, irmão, cristologia é a maior matéria de toda a teologia, porque ela é a base do cristianismo e nós precisamos cada vez mais aprender sobre ela, né? Agradeço os irmãos que vieram aí. Quero agradecer a minha oportunidade, aos irmãos, pastor, Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, irmão. Deus abençoe o presbítero Gerson. Graças a Deus, irmãos, mais uma lição grandiosa. Às vezes nós ficamos aí, até às vezes é um pouco difícil de entender, né? São palavras, são assuntos, mas é que o nosso irmão falou, é uma teologia, irmãos, é estudo de Deus. Então, para isso, nessa semana, a gente chegamos em casa e vamos dar mais uma lida na lição, para que a gente venha aguçar nossa memória, que nós aprendemos, para que nós possamos reforçar e ter de cor, né? E salteado que a gente guarda. São muitos assuntos, a gente não consegue guardar muitas coisas, então a gente tem que estar lendo, relendo, para a gente relembrar esses assuntos, tá bom? A conclusão diz assim, ó: o concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Niceia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais, e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, irmãos. Os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nós deparamos com doutrinas inadequadas, irmãos. Então é por isso que essa lição desse trimestre é riquíssimo para nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. Nós temos que estar sempre aprendendo, sempre se aperfeiçoando, para que nós possamos o quê? Da melhor maneira possível combater essas doutrinas inadequadas, irmãos. E para combater essas doutrinas inadequadas, irmãos, sem estudo, sem conhecimento, eu e você não conseguimos, irmãos. Então por isso a escola bíblica dominical existe, para aprender a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já sabe, querido, Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.